um universo de 50 milhões de pessoas. Essa é a estimativa da população brasileira entre 15 e 29 anos. O grupo recentemente ganhou um estatuto, o da juventude. Mas, afinal, o que ele prevê? Será que com ele os jovens ganharão ainda mais espaço na sociedade? Quem vai responder essas e outras perguntas são os nossos convidados. Eu converso com o defensor público do Distrito Federal, Sérgio Domingos, e também com o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Alessandro Melchior. Bem-vindos ao Fórum. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem produzida pela nossa emissora com a participação da repórter Carla Lucena, que vai trazer um pouco mais do Estatuto da Juventude. Acompanhe. Considerado uma declaração dos direitos da população jovem, ele divide opiniões nas ruas. Só demonstra uma preocupação em relação ao governo com a juventude, depois que se mostrou forte, de ir para as ruas, fazer o que fez, se mostrar como se fosse agradar a juventude, seria impedir de novo dos jovens irem à rua. Sancionada pela Presidente da República, a nova lei tem entre alguns dos pontos principais o pagamento de meia entrada para estudantes de baixa renda em eventos culturais e esportivos. Para pagar meia, o estudante vai ter que apresentar carteirinha expedida preferencialmente pelas entidades como a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. A meia entrada está limitada a 40% do total de ingressos disponíveis para o evento. Jovens cujas famílias tenham renda de até 2 salários mínimos também pagam meia. Com esse novo regulamento, os próprios produtores culturais, eles assumem o compromisso de diminuir o preço dos ingressos, porque através dessa regulamentação vai se ter a garantia de que quem vai ter acesso ao direito à meia entrada de fato seja estudante. O projeto de lei do Estatuto tramitou durante 10 anos aqui no Congresso e traz também algumas novidades, como direitos à participação social, à livre orientação sexual, à sustentabilidade, além da criação de conselhos estaduais e municipais da juventude. Nesses espaços, os jovens vão poder emitir opiniões, além de contribuir em decisões políticas. Muito bem. São vários pontos importantes e interessantes no Estatuto da Juventude. Mas vamos pegar essa meia entrada para começar a nossa conversa. Estabelecer esse número apenas 40%. Por espetáculo. É um retrocesso, já que antigamente não havia essa limitação, ou é um ganho porque agora nós temos uma lei que abrange todo o território nacional? Bom, em primeiro lugar, acho que é importante reconhecer que ter uma lei que regulamente esse direito em nível nacional, é um avanço, né? Especialmente porque o direito à meia entrada era direcionado, primeiro, só para estudantes, e aí regulamentado a partir de leis estaduais e leis municipais, que aí faziam essa regulamentação da forma que bem entendiam, né? Então, nesse ponto é um elemento importante e é um avanço. Agora, é um retrocesso no sentido de vários estados e municípios que tinham esse direito garantido e não havia uma limitação em relação a isso. Então, você já tinha um direito que atingia um número maior de jovens nesses municípios e estados, que agora vai ser retrocedido a 40% do total, e o grande problema não é só a limitação de 40%, é que quem defendeu isso não apresentou até agora como vai ser fiscalizado os 40%. Né? Na prática, o que a gente tem nos municípios e estados em que existe essa limitação é que quem fiscaliza e quem diz quando a cota de 40% ou de 30%, como existe no caso do município de São Paulo, foi atingida é a bilheteria. Então, você vai colocar o lobo para cuidar do cordeiro. Perfeito. Quando surgiu a meia entrada, inclusive, foi uma dificuldade muito grande se convencer as pessoas que a lei deveria ser cumprida, né? Foram criando mecanismos para driblar a lei. Abria para todo mundo, 50% para estudante, mas também para professor, para astronauta, para quem chegasse com 1 quilo de alimento não perecível. Então, na prática, todos entravam comer e não se cobrava a carteirinha. Essa fiscalização vai continuar sendo um problema, né, doutor Sérgio? De toda sorte, se houve um ganho, por um lado, garantindo a nível nacional os 40%, por outro lado, também nós vamos ter um grande problema na fiscalização. Garantir que, efetivamente, pelo menos esse mínimo seja garantido no dia a dia. Eu acho que essa fiscalização vai ter que haver uma implementação, uma regulamentação mais próxima, até porque, como a Defensoria Pública ingressa agora nesse estatuto como uma figura de proteção aos direitos desses jovens, nós vamos ter que ter um mecanismo mais próximo para poder também até exercer e fazer cumprir esses direitos. Acho que tem um ponto ainda sobre a coisa da meia entrada que eu acho que é importante registrar, porque as organizações, inclusive as empresas, né, associações de produtores culturais, que faziam a defesa da regulamentação da meia entrada em nível nacional e da cota de 40%, né, eles apresentavam, inclusive, anteriormente uma cota maior, de 50% dos ingressos de meia entrada. Em várias matérias, entrevistas, inclusive isso está disponível na internet, né, nos arquivos das revistas e jornais e sites,
eles informavam que havia grande possibilidade, inclusive a garantia de que, com a limitação dos ingressos, haveria uma possibilidade de redução do valor cobrado, especialmente porque você consegue fazer uma projeção de quanto do 100% de ingresso você vai ter, quanto você vai gastar, né, com a cota de 40% da meia. E aí, logo após a aprovação do Estatuto no Senado, mesmo antes da sanção, né, do Estatuto pela Presidência da República, essas mesmas associações de produtores culturais já mudaram o discurso e disseram que não havia como garantir redução do valor dos ingressos. É uma coisa interessante para ver como o discurso ele é de conveniência. Um dado interessante é porque nos grandes eventos que nós vamos ter no Brasil, a Copa do Mundo e as Olimpíadas... Não entram. Não entram. Quer dizer, então, houve uma sobreposição de uma outra lei, de uma outra determinação de um organismo internacional na legislação infra, né, para que pudéssemos ter esse direito. Eu acho que outro detalhe que tem importante que não podemos perder de vista, que se garantiu de 15 a 29 anos o direito à meia entrada. Existe também uma outra população, não é, que também pode ter direito a essa meia entrada. Estudantes maiores de 29 anos, por exemplo. Como é que nós vamos contextualizar essa situação no dia a dia para verificar os 40%? Vai englobar só os jovens adultos até os 29, ou se também você vai poder abrir o leque para essas outras pessoas? Se vamos ter que ampliar também os outros 40%. É uma discussão que ainda vai merecer algo mais profundo, uma discussão mais aprofundada, para que se possa efetivamente garantir esse direito a esses jovens, mas também não excluir outras demandas que poderão advir também de pessoas maiores de 29 anos. São especificadas os eventos que são cobertos por esses 40%? Todos os eventos artísticos, culturais, lazer? De lazer, exceto a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Que entra na Lei Geral da Copa. Lei Geral da Copa. Que é a lei específica. Que é a lei específica que a FIFA, né, apresentou ao Brasil, inclusive destruindo o ordenamento jurídico e legal brasileiro. Por completo, hein? Nós tivemos recentemente uma série de manifestações que se iniciaram através de jovens discutindo o valor de passagem e jovens que tinham como bandeira a busca pelo passe livre. Como é que ficou o passe livre nesse Estatuto da Juventude? Como foi essa discussão e aqui chegaram? Olha, na verdade não houve contemplação do passe livre no Estatuto. O que houve foi a garantia a passagens interestaduais de meia passagem, duas passagens de forma gratuita e duas pela metade. Também aquelas pessoas cadastradas no cadastro único, as famílias que se beneficiam do Bolsa Família, por exemplo. Também vai precisar de uma regulamentação. Ainda não existe um regulamento próprio para disciplinar como isso vai acontecer, em que situação que isso vai acontecer. Se em todos os horários, em todos os destinos daquela empresa, ou se vai ficar vinculado a alguma coisa. Então, é alguma coisa que precisa ser regulamentada. Agora, com relação ao passe livre, não ficou sedimentado no Estatuto. Agora, alguns itens foram discutidos justamente coincidindo com esse movimento forte das ruas. Teve alguma influência? Tem, inclusive, um rapaz que apareceu no VT, ele comentou, né, que a aprovação do Estatuto da Juventude é uma resposta imediata do governo à demanda dos jovens para que eles não saiam às ruas. Coincidiu. Foi uma coincidência, não necessariamente também só uma coincidência, porque o Estatuto tramita no Congresso há quase 10 anos, né? Ele foi apresentado em 2004. Qual era a situação que o Estatuto passou nesse processo final de tramitação? No Senado foram incluídas as duas passagens gratuitas e as duas passagens com pagamento de meio valor, né? E aí, após a aprovação, inclusive, havia uma posição contrária do governo federal em relação, né, às duas passagens gratuitas e às meias passagens, e uma posição, inclusive, contrária do Senado. Tanto que, após a aprovação, 2 senadores tentaram barrar, né, apresentando o argumento de que a aprovação do Estatuto com, né, esses dois elementos positivos, né, das duas passagens gratuitas e as duas meias passagens, ela não representava a vontade do plenário do Senado. E aí isso coincidiu, esse momento, ele coincidiu porque logo após a aprovação no plenário, o projeto do Estatuto voltou para uma comissão para fazer essa revisão. Só que isso coincidiu com as manifestações de junho e julho. E aí, nesse processo, logo em seguida das primeiras manifestações, já no final de junho, o Senado encaminhou para a Câmara, né, o projeto que tinha sido aprovado. Algumas dessas vantagens, benefícios serão dados a estudantes que podem comprovar através da carteirinha, que merecem, que são incluídos na lista dos beneficiados. E quem é de baixa renda, como é que vai comprovar? É o cadastro único, né? Porque todas aquelas pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família ou de algum benefício governamental, ele tem que fazer um cadastro único,
que é no SUAS, que é nos CRAs, nos CREAs, que eles fazem a inscrição. Então, eles fazem o cadastro, eles obtêm o seu número, a partir daí eles passam a se beneficiar. E também esses jovens que vão se beneficiar dessa situação, dessas famílias de baixa renda, também terão que apresentar algum documento dizendo que a sua família está nesse sistema, nesse cadastro, que é outra coisa que vamos precisar regulamentar. Como é que nós vamos poder proceder qual o documento que ele vai apresentar para que possa também ter esse benefício, né? Penso que nesse elemento tem uma distorção e tem aí também um ponto positivo, né? Qual é o ponto positivo? É você pensar que em uma sociedade de direitos todo mundo tem direito ao transporte, à locomoção, né? Ao transporte ao passe livre, ao transporte público gratuito de qualidade. E aí, nesse sentido, no processo progressivo de desenvolvimento da sociedade, você tem que ir garantindo aos poucos esse direito às populações que mais precisam dele, que mais têm dificuldade de acesso. Nesse sentido, você garantir o direito às 2 passagens gratuitas e ao pagamento de meias passagens, aos jovens de famílias de baixa renda, você está garantindo e está colocando um recorte social a esse direito. Uhum. No caso dos estudantes, você tem uma distorção, porque se você é estudante, não necessariamente você tem um problema necessário de renda mais baixa que te indique que você precisa daquela ação afirmativa para ter acesso àquele direito. Então, você pode ser estudante de universidade, de medicina de uma universidade particular, e a gente sabe qual é o valor da mensalidade dos cursos de medicina privados no Brasil, e também ter acesso a esse direito. Perfeito. O Fórum vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando do Estatuto da Juventude, inclusive está dentro de um tema que é muito importante quando se fala desses jovens, que é o tratamento às drogas. Nós voltamos um instante. O Fórum está de volta e o nosso assunto de hoje é o Estatuto da Juventude, que prevê direitos e deveres a jovens entre 15 e 29 anos de idade. Esse estatuto, ele traz o jovem, no entender dos senhores, para se tornar um cidadão mais participativo? Sim, o Estatuto da Juventude, além de outros vários elementos e direitos que ele garante, ele traz um elemento positivo, inclusive inovador, que é o direito à participação social. No Brasil se discute hoje, a gente tem um processo a partir de 2002, 2003, de realização de inúmeras conferências que envolvem a população para discutir política pública, direito social. Em 2008, você tem a Conferência Nacional de Juventude, para discutir a política de juventude com o envolvimento de mais de 400 mil jovens do Brasil inteiro. E um dos elementos do Estatuto, um dos direitos garantidos no Estatuto, é o direito à participação social. O direito à participação social na definição das políticas públicas e também o direito à participação social na definição das políticas que atendem especificamente à juventude, que é essa faixa dos 15 aos 29 anos. Dá voz e forma o cidadão, né? Com certeza. Em razão de que hoje nós temos uma demanda muito grande, uma demanda reprimida, em que as políticas são discutidas sem serem ouvidas os destinatários finais, que são os jovens. Então, muitas das vezes se discute nos gabinetes, se discute nos poderes legislativos, sem que esses jovens tenham a participação mais imediata na indicação de qual é a demanda primária. Por exemplo, hoje nós temos um problema sério com a educação. No Distrito Federal nós temos um problema seríssimo com a educação especial. E veio mais um mecanismo, mais uma legislação para corroborar a necessidade de que eles tenham o direito a uma educação plena, preferencialmente na rede pública de ensino. Ou seja, nós estamos disponibilizando mecanismos e que essa população precisa ser ouvida, precisa ser participativa no que diz respeito onde e como caminhar essas políticas. Tem um recorte interessante sobre esse tema do direito à participação, que existe um preconceito na sociedade muito forte, dizendo que a juventude hoje é apática. E aí você utiliza vários exemplos de recortes etários juvenis de outros tempos para fazer essa afirmação. A questão é que a juventude brasileira é uma juventude participativa. Qualquer pesquisa que é feita com jovens, a gente tem vários exemplos de pesquisa, inclusive foi lançado uma há pouco tempo, que os jovens participam de grupos comunitários, de grupos de igreja, de ONGs, de movimentos ambientalistas, de grupos culturais, de hip hop. Você tem um imenso potencial de participação da juventude e que, infelizmente, também não é aproveitado para discussão de Estado, discussão de política pública, discussão de participação eletiva. A própria composição da Câmara dos Deputados é um exemplo disso. Então, quando o Estatuto da Juventude coloca a necessidade de criação de conselhos municipais e estaduais de juventude, ele corrobora e promove um pouco esse elemento da participação juvenil. Uma preocupação muito grande que havia quando o assunto é juventude era da violência que encontra os jovens da periferia, inclusive era citado os jovens negros de periferia, muito vulneráveis. Esse estatuto tem um olhar diferenciado para essa população?
Tem na medida em que ele protege e garante a essa população a não discriminação em razão de raça, etnia, sexo, né? Ele vem dar um forro diferenciado nessa situação, porque nós temos hoje uma população de jovens negros que são altamente discriminados, seja nas políticas públicas, seja no amparo do próprio Estado. Então, quando nós buscamos, por exemplo, o apoio dessa juventude, um apoio estatal para que venha trazer dados mais concretos no que diz respeito a um tratamento e acompanhamento para drogas, por exemplo, nós não alcançamos o êxito nessa demanda. Existe uma situação que nós precisamos focar, precisamos fazer com que haja uma movimentação dessa própria juventude na busca desses próprios direitos. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, né, apresentou no mês de julho uma pesquisa, que é uma pesquisa interessante porque ela traça qual panorama da mortalidade da juventude brasileira. E ela apresenta um dado econômico, porque a gente costuma falar, né, e aí quando a gente fala sobre a morte precoce dos jovens brasileiros, a gente fala muito do ponto de vista dos direitos humanos, né, do direito à vida, do direito à vida digna e à integridade física. Mas essa pesquisa do IPEA, ela aponta um dado de que a mortalidade precoce de jovens causa um prejuízo econômico ao país de cerca de 79 bilhões de reais. Você está falando de mais do que o recurso, por exemplo, dos royalties do petróleo para a educação que o governo está destinando. Essa mortalidade precoce dos jovens, ela puxa para baixo a expectativa de vida da população brasileira. A gente tem dados que apresentam que nos últimos 30 anos a mortalidade da juventude aumentou em cerca de 300%. Essa é a situação que a gente tem em relação à juventude brasileira e é o ponto essencial do Estatuto da Juventude e de outras legislações que a gente tem, que é de garantir ainda o direito à vida, que inclusive consta na Constituição Federal, mas que a gente não tem ele efetivado. Esse problema da violência na periferia está muito ligado a drogas? Tá. Se você pegar quase todos os dados de jovens que são presos no sistema carcerário, né, a partir dos 18 anos, jovens adolescentes que são internados no sistema socioeducativo, a quase totalidade desses jovens tem relação com o universo das drogas, né? Do ponto de vista de mortalidade, o grande elemento causador da mortalidade juvenil são as drogas lícitas e ilícitas, principalmente o álcool, porque a gente costuma falar de drogas ilícitas, crack, como se houvesse uma epidemia de crack no país, né, de cocaína, de maconha, mas se esquece que a quase totalidade dos jovens que morrem por relação com as drogas no Brasil, também por conta das drogas lícitas, no caso o álcool e aí os acidentes de carro, que são muito causados por isso também. Lá na infância, por exemplo, dos cometimentos de atos infracionais que nós verificamos, invariavelmente os atos infracionais, quando são cometidos, antes do cometimento, houve o uso de substância entorpecente. Isso é fato, né? E o grande problema que vem no segundo momento é como fazer com que ele seja inserido para que haja um tratamento, para que haja um acompanhamento especializado nessa situação. Enquanto ele está internado, ele recebe um acompanhamento. Se é bom ou se é ruim, é algo que se discute mais adiante. Porém, não há uma política voltada para que ele não entre no sistema, para que ele não haja, para que ele não seja envolvido no sistema das drogas. Porque a nossa periferia, as nossas populações mais carentes, elas têm uma demanda muito grande, há um assédio muito grande do tráfico sobre essas pessoas, né, principalmente de crianças e adolescentes, porque eles exercem o papel de tráfico, né, e há uma disseminação equivocada de que se eles forem apreendidos não tem nenhuma penalização. É uma falácia nesse sentido, né? Então, é uma necessidade muito grande nesse combate. Como é que esses conselhos municipais e estaduais vão funcionar? A gente já tem, a política de juventude, ela é obviamente uma política mais recente do que a política de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ela começou a ter várias experiências locais, né, em municípios a partir da década de 90, já início da década de 90, mas começou a ser ampliada em nível federal em 2002, 2003, né, a partir de, inclusive, incidência do governo federal. A situação, o contexto que a gente tem hoje no Brasil é de cerca de 14 estados com conselhos estaduais de juventude e 250 municípios com conselhos municipais que funcionam das mais variadas formas. Como o Estatuto ele prevê a criação de um Sistema Nacional de Juventude, que tem que ser regulamentado até fevereiro de 2014, há uma previsão e uma indicação, inclusive, de que o funcionamento desses conselhos ele possa ser padronizado. Então, você vai ter a ampliação do número de conselhos municipais e estaduais e aí esses conselhos vão ter a mesma composição, vão passar a funcionar da mesma forma, inclusive para poder integrar esse sistema, como acontece, né, com os conselhos municipais de saúde, os conselhos de educação, conselhos da criança e do adolescente.
Eu acho que a instalação, a padronização do funcionamento do Conselho de Juventude vai ser um ganho ímpar, né? Na medida em que as políticas poderão ser exigidas, porque quando eu tenho um colegiado deliberando, que é um órgão paritário, eu acredito que as políticas consigam ser mais efetivas, com a instalação efetiva, com a padronização, como hoje funciona o Conselho de Direito da Criança. O adolescente de 16 a 18 anos é também assistido pelo ECA. Qual prevalece? O que vai prevalecer é o Estatuto da Criança, não é? E se porventura houver algo que não está contemplado no Estatuto, mas que pode haver um ganho no Estatuto da Juventude, é incorporado também para o Estatuto. Porque o que rege o Estatuto é o princípio do interesse superior da criança, né? Então, o que eu interpreto, tudo que for de bom, eu aplico, né? Então, preponderantemente, é o Estatuto. Você tem uma avaliação sociológica e política que foi feita no processo de construção do Estatuto da Juventude, e aí também, obviamente, foi feita no processo de construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que você não existe uma faixa estanque etária que implique, inclusive, nas condições de vida. Um adolescente de 10 anos de idade não tem as mesmas necessidades, demandas e vivência de um adolescente de 14 e 15 anos de idade. Então, é óbvio que você pensar o princípio da proteção é pensar ele após, né, uma determinada idade, quando o adolescente vai passando aos 14, aos 15 anos, ele vai demandando outros direitos. Quais direitos? Direito de emancipação. E aí eu não estou falando do dispositivo de emancipação jurídica, mas o adolescente começa a sair da casa dos pais para experimentar outras vivências, outras relações. E aí o dispositivo que a gente encontrou no processo de tramitação é entender que da faixa etária dos 15 aos 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele prevalece na perspectiva da proteção. Mas como nesse período, né, o adolescente passa por outras vivências, você começa também a entender o dispositivo da emancipação política, da emancipação profissional, e aí o Estatuto da Juventude ele é complementar ao Estatuto da Criança e do Adolescente no que tange a essa faixa etária, nunca, né, em prejuízo ao que há de disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Chegando ao finalzinho do nosso programa, eu gostaria de saber, doutor Sérgio, qual o ponto que o senhor destacaria no Estatuto? O que mais lhe agradou? Eu destacaria a saúde, no que diz respeito ao apoio maior no uso de substâncias entorpecentes, e também destacaria um ponto que para nós aqui no dia a dia é de extrema importância, que é a ratificação do ensino especial para esses jovens de 15 a 19 anos, de 29 anos. Nós temos uma demanda muito grande e há uma exclusão dos centros de ensino especial, e ele vem trazendo agora, pautando o que nós estamos trabalhando na Câmara há muito tempo, que é a emenda constitucional, a 347 de 2009, para que faça com que a rede pública seja efetivamente o órgão local apropriado para receber essa população que tem essa demanda de ensino especial. Então, eu destacaria hoje no Estatuto este ponto da educação e o ponto do combate às drogas, que é um reforço. Alessandro, para fechar, o que você gostaria de ter visto aqui que infelizmente não foi contemplado ainda? O Estatuto da Juventude, eu acho que o que é importante de todo o processo do Estatuto é destacar não um elemento que faltou nele ou um elemento muito objetivo que consta nele. Eu acho que o mais importante de destacar do processo de aprovação e do que significa o Estatuto da Juventude é o simbolismo de compromisso programático do Estado brasileiro com a juventude. A gente costuma falar, e aí não é de uma forma, né, figurativa, que a gente tem a maior geração de jovens da história do país hoje, em números proporcionais. Né? As Nações Unidas vinham apontando isso aos países em desenvolvimento desde a década de 80. Era entender que você passaria por um processo que poderia ter impacto político, impacto cultural, econômico, e que no Brasil a gente demorou para fazer, né, para perceber isso. A emenda constitucional que garante a juventude como um público-alvo das políticas do Estado, ela foi aprovada em 2010. Né? Esse bônus demográfico, que é o elemento de mudança demográfica no país, que faz com que tenhamos hoje, né, a nossa maior geração de jovens, ele tem um limite. Até em 2022, 2025, ele vai atingir o seu ápice e vai começar a decair. Não aproveitar essa oportunidade é o que o Estado brasileiro fez historicamente, e a gente está aproveitando com muito atraso. Aprovar o Estatuto da Juventude agora, depois de quase 10 anos de tramitação, é fazer, inclusive, com que uma geração deixasse de ser jovem enquanto o Estatuto da Juventude era discutido no Congresso. Então, o que é mais importante nele é justamente o compromisso programático do Estado brasileiro com essa juventude. Muito bem, o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o defensor público do Distrito Federal, Sérgio Domingos, e com o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Alessandro Melchior.
Muito obrigado pela participação dos senhores e até uma próxima oportunidade. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br e pode também enviar sua sugestão para o programa, sua crítica. O e-mail é forum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.